E aí, galerinha, não se inscreve, hein? Não dê like, hein? Ah, não, esquece, acho que não é pro aí, não. Então vamos lá, gente. Na aula anterior, a gente falou sobre o modo cuidar e como ele pode ser útil para ajudar a navegar no espaço tribal de uma organização, né? No espaço relacional. Nessa aula, a gente vai falar sobre padrões e antipadrões e como estamos construindo uma biblioteca que pode ajudar organizações na sua jornada para a autogestão. Além dos meta-acordos, que vocês já ouviram falar em outras aulas, a Tecnologia Social 2 conta com uma biblioteca de padrões e antipadrões, que funciona como um repositório de práticas que já se mostraram úteis em outras organizações e que são compatíveis com os meta-acordos. Mas antes de eu entrar na conceituação de padrões e antipadrões, precisamos primeiro esclarecer uma coisa. Temos um problema com a palavra padrão. Em inglês, temos 3 palavras com significados distintos, que em português é traduzido como padrão. Temos standard, que é um padrão que precisa ser seguido, default, um padrão inicial ou um conjunto de definições iniciais, e pattern, que é simplesmente um padrão. Algo que é recorrente, que se repete no tempo ou no espaço. Aqui nessa aula, sempre estaremos nos referindo a padrão como pattern. Por favor, ignorem os outros 2 significados. O uso dessa palavra padrão aqui nesse contexto tem relação com um livro escrito lá atrás, em 1977, por um cara chamado Christopher Alexander. Uma linguagem de padrões é o nome desse livro. O curioso é que esse é um livro de arquitetura, mas que influenciou muitas outras áreas de conhecimento. O objetivo do livro era mapear soluções de sucesso para problemas recorrentes que acontecem em contextos que são semelhantes, como, por exemplo, permitir que luz entre em um quarto. Diferentes padrões de janelas, ou mesmo clarabóias, surgiram no campo da arquitetura para resolver esse tipo de problema. Então, chegamos à definição de padrão e antipadrão. Na tela, os 2 irmãos gêmeos se revelam. O padrão, uma solução de sucesso para um problema que acontece em um determinado contexto, e o antipadrão, que é uma solução ruim e recorrente que não resolve o problema ou cria um contexto com mais ou piores problemas. Aplicá-los, o padrão e o antipadrão, não necessariamente leva ao mesmo resultado. Não é garantia nem de sucesso, nem de fracasso. Trazendo essa ideia para a Tecnologia Social 2, por exemplo, os meta-acordos não definem remuneração, como e que contrapartidas as pessoas recebem pelo trabalho realizado, não definem transição, como as pessoas entram, são contratadas ou saem, são demitidas da organização, ou até qual a estrutura organizacional ideal para gerar valor no contexto de empresas de tecnologia, ou seja, que ciclos e papéis deveriam existir para que isso acontecesse. Isso os meta-acordos não definem, mas a biblioteca de padrões pode te ajudar a conhecer diferentes soluções que já foram empregadas por outras organizações. Soluções essas que são compatíveis com os meta-acordos e que, se fizer sentido, vale muito a pena você testar, fazendo, claro, os ajustes necessários para resolver esses problemas na sua organização. A biblioteca está em constante evolução e dependemos da comunidade de pessoas e organizações que fazem uso do O2 para ampliá-la. Você encontra a biblioteca no endereço o2.targetil.com. Lá, estamos descrevendo de maneira sistemática padrões que podem ajudar em várias áreas, como, por exemplo, o espaço tribal, check-ins, o modo revisar, o sincronizar, selecionar, salários, propriedade, estratégia, priorização, feedback, contratação, demissão, enfim, muitas áreas. Vamos pegar um exemplo do que você pode encontrar lá. Existe um padrão chamado ciclo de parceiros. Ele pode ser muito útil para gerir as relações entre as pessoas e a organização, ou seja, demissões, aumento de salários, etc. Nesse padrão que descrevemos, usamos como referência algo que foi sendo, aos poucos, desenvolvido e ainda está em adaptação numa empresa chamada Educar. Nele, a organização cria um círculo especial com representantes de cada círculo, no caso os elos externos, e representantes dos parceiros, com pessoas eleitas diretamente pelos parceiros. Esse círculo, com o propósito de relações saudáveis entre pessoas e organização, ele cria restrições e papéis usando o modo adaptar e vão criando assim os mecanismos para lidar com essas questões que são tão difíceis como salários e demissões. Eles usam o processo integrativo para várias coisas até além do modo adaptar, como por exemplo, qualquer um na empresa pode ir até a reunião desse círculo e propor um aumento no seu salário ou de outra pessoa. Vá lá no site o2.targetil.com para ler sobre o padrão em detalhes e entender melhor como ele pode servir de inspiração para você propor algo parecido em sua organização. Além de alguns padrões como esse do círculo de parceiros, a biblioteca pretende sistematizar alguns antipadrões,
ou seja, soluções ruins para problemas recorrentes em contextos onde existe autogestão e os meta-acordos estão presentes. Por exemplo, o uso de metas associadas a uma punição-recompensa é um antipadrão que está descrito lá na biblioteca. Sei que esse é um tema polêmico, né? Mas eu não podia deixar de falar. Se você estiver se sentindo um pouco assim na defensiva em relação às metas, quero lembrar que um padrão, ou mesmo um antipadrão, se constitui na conexão entre solução, problema e contexto. Então, pode ser que hoje, para os problemas que você enfrenta e no contexto que você vive em sua organização, as metas não sejam antipadrão. Um padrão não é uma receita de bolo e um antipadrão não é uma garantia de fracasso. Então, ao ler um antipadrão na biblioteca, procure entender se o contexto ou o problema ou até a solução não são diferentes daquela que você está vivendo. Procure compreender a mensagem que a descrição do antipadrão traz. Reflita sobre ela. E se você estiver na dúvida, ou até mesmo convencido que realmente tem um antipadrão em sua organização, pense que ele surgiu em um contexto que talvez tenha mudado. Pense que existem problemas maiores que ele gera no contexto da autogestão e que antes não gerava. Então, não é demérito ou atestado de incompetência. Celebre esse aprendizado. Faz parte da vida. Agora, o seu desafio é entender como promover uma mudança. Parar com esse antipadrão. Isso pode ser classificado como via negativa, né? O Nassim Taleb chamava assim. Ou você pode, ao invés de só parar com o antipadrão, substituí-lo por padrões no novo contexto que se descortina, que começa a surgir e emergir na autogestão. O importante aqui é lembrar, assim como um padrão não é uma receita de bolo, um antipadrão não é garantia de fracasso. Não precisa ter pressa. Com o tempo de prática do O2, as tensões vão surgindo e aquilo que se tornou um antipadrão fica mais evidente. Aí é processar as tensões, experimentar novos acordos e práticas e tocar para frente. Para ajudar a refletir sobre padrões, no encontro virtual, para as turmas do curso online, teremos um jogo chamado Org Stories. É um jogo que criamos na Targetil que conta com uma coletânea de histórias de antipadrões no design organizacional. O jogador da rodada sorteia uma carta com o começo de uma história. No verso da carta, a história é contada por completo. Então, os outros jogadores precisam descobrir o resto dessa história, fazendo perguntas para o jogador da rodada. Cada carta e história está relacionada com o antipadrão. É um jogo bem divertido e desafiante que abre espaço para conversas bem relevantes sobre esse tema. Vou deixar um link abaixo para você acessar o jogo no celular, mas cuidado, hein? Não vai ler as cartas antes de começar o jogo. Você vai precisar pelo menos de um grupo de 3 a 6 jogadores. Se você está inscrito no curso online, te espero no encontro virtual. Assim a gente vai jogar o Org Stories e trabalhar outros temas juntos. Na próxima aula, vamos entrar no tema transição, ou seja, como dar passos em uma organização para levá-la até a autogestão. Um abraço e até mais.